Olá amigos e amigas do AgroConnection, nós estamos de volta com mais um vídeo trazendo atualizações sobre o clima e a condição das lavouras de soja e milho aqui nos Estados Unidos. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e segue as nossas redes sociais através do @AgroConnection. Quer informações mais detalhadas sobre a soja e o milho que estão nas lavouras em diferentes estados aqui nos Estados Unidos? Então vai lá no nosso canal, procura pelos vídeos do Crop Tour. Não desgruda desse vídeo semanal que tem muita coisa boa. E agora, solta a vinheta! Buenas pessoal, para a gente não perder tempo, vamos direto para o relatório do USDA, o Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos. Nesse momento, 93% do milho já atingiu o estágio de formação de dente e 57% do milho já atingiu a maturação. Isso mostra que a safra ela realmente já começou e já está na sua reta final aqui nos Estados Unidos. O que a gente observa agora, na sua grande maioria, são máquinas nas lavouras para realizar a colheita o quanto antes. Isso para evitar problemas com chuvas, até mesmo com neve, que pode chegar antecipada em muitos estados. Nesse momento, 10% das áreas de milho já foram colhidas aqui nos Estados Unidos. E lembrando sempre que esse número é em relação aos 18 principais estados produtores aqui dos Estados Unidos. E agora vamos prestar atenção porque nos próximos relatórios, nas próximas semanas, esse número de colheita deve aumentar consideravelmente aqui nos Estados Unidos. Em relação à condição do milho, que já está muito próximo da colheita, 45% está em bom estado e 14% em excelente estado. Esses números são praticamente idênticos, aos de 2020, com uma pequena diferença. A diferença é que no ano passado se tinha 47% em bom estado e não 45% como esse ano. Então a diferença maior fica aí nesses 2%. Indo para os níveis mais baixos, 26% está em estado razoável, 10% ruim e 5% muito ruim. Esses valores de ruim e muito ruim eles refletem muitas condições das Dakotas e Minnesota, que sofreram muito com a seca durante a safra nesse ano. Mas você pode estar se perguntando, e aí Carlos, não teve seca em Iowa? Por que você deixou a Iowa de fora? Bom, até teve, mas mesmo assim os números de Iowa são muito bons e a gente vai falar mais sobre isso logo logo. Para a soja, 58% das áreas já estão em senescência, ou seja, muito próximo da colheita ou até mesmo pronto para a colheita. Até o momento, 6% das áreas já foram colhidas e esse número é menor porque obviamente aqui nos Estados Unidos ainda se planta soja depois do milho. E o mesmo que eu falei para o milho também vale para a soja. Os produtores sempre tentam colher o mais rápido possível e isso não é só pela questão climática que pode atrapalhar a colheita e também a qualidade de grãos, mas também os produtores querem entrar logo com as plantas de cobertura para que seja possível formar uma biomassa aí antes que a neve chegue. Então esse é um desafio bem grande, a gente vem falando isso muito. A gente vai trazer mais informações agora durante o inverno aqui nos Estados Unidos para vocês sobre plantas de cobertura e como que elas se encaixam aqui no sistema dos produtores americanos. Então quanto antes conseguir tirar a planta, a cash crop, como se fala aqui, a planta de interesse comercial, como soja e milho da lavoura, antes pode se entrar com a planta de cobertura e ela produzir uma biomassa maior em comparação com as áreas que vão tirar milho e soja mais tarde. Não só para as plantas de cobertura, também tem os produtores aí mais ao oeste do cinturão do milho, principalmente aqui no Kansas, que querem entrar com trigo. Então também é muito importante porque já tem produtores plantando trigo naquelas áreas que vão trigo para o ano de 2021/2022. Em relação à condição da soja nessas lavouras, 47% está em bom estado, e lembrando que isso é a média dos 18 principais produtores, 11% em excelente estado, 20% razoável, 10% ruim e 4% muito ruim. E esses valores, é bom lembrar que eles são um pouquinho piores que os valores de 2020, variando aí cerca de 3 a 4% a menos. No caso, a área ruim e muito ruim é um pouco maior e a área em bom e excelente estado é um pouco menor quando comparada ao último ano. Com relação aos preços, terça-feira, dia 21 de setembro, um dia depois do Dia do Gaúcho, e aqui vai um salve e um abraço para toda a gauchada pelo seu dia 20 de setembro, o milho fechou a $5,17 o bushel, a soja a 12,74 e o dólar fechou a terça-feira a R$ 5,27. Bom, agora vamos falar do clima e das expectativas para os próximos dias aqui nos Estados Unidos. Bom, nesse primeiro mapa a gente mostra a chuva dos últimos 7 dias. E sobre o mapa, só para você entender ele melhor, em relação às cores, o azul é o limite inferior do gráfico, depois vem o verde, amarelo e vermelho. Em outras palavras, azul é garoa, verde é chuvinha, amarelo é chuva e vermelho é uma baita chuva. Então, quanto mais próximo do vermelho, mais choveu.
Quem recebeu boas chuvas na última semana foi Minnesota, cerca de 75 milímetros em boa parte do estado. Porém, essa chuva veio tarde e ela pode acabar mais atrapalhando a colheita daqueles produtores que estão colhendo do que realmente ajudar os produtores a produzir um pouco mais ou resolver um pouco os problemas da seca que ocorreu por lá. Missouri, Illinois e Indiana também receberam algumas chuvas aí na casa dos 40, 50, 55 milímetros. No sul de Indiana a chuva foi um pouco maior, na casa dos 70, e fora isso apenas pancadas isoladas e bem dispersas aí nos estados, mas nada muito significativo. Nesse próximo mapa a gente vê as áreas de milho que estão sob seca, e essas áreas são as áreas que aparecem em vermelho aí, rachuradas. Se você vem nos acompanhando durante a safra, deve ter percebido que o valor das áreas em seca caiu consideravelmente. Agora nós temos 30%. Um mês atrás esse valor era de 37% para os Estados Unidos. E essas áreas afetadas, obviamente, elas ficam mais ao norte, né? Pegando a Dakota do Sul, Dakota do Norte, Minnesota e um pouco do norte de Iowa. A soja ela segue praticamente o mesmo mapa do milho, com 26% das áreas em seca. Um mês atrás esse valor era de 31% e com certeza aí as chuvas dos últimos meses, principalmente no norte, ajudaram a reduzir um pouco os estragos feitos pela seca naqueles estados. E aí trouxe um pouco de esperança para os produtores norte-americanos. Para os próximos dias se espera um pouco de chuva na quarta e quinta-feira no leste e no nordeste do cinturão do milho, em estados como Michigan, Indiana, Ohio e um pedacinho de Illinois. E uma vez que essa frente de chuva lá passar, os mapas de previsões têm mostrado que os produtores terão vários dias secos pela frente. E isso nesse momento não é ruim, porque é exatamente agora que os produtores estão começando a colheita. Então pelo menos 10, 15 dias daqui para frente a previsão é que se tenha clima seco para que a colheita seja feita com tranquilidade. Uma curiosidade é que na terça passada a temperatura aqui no Kansas era de 33 graus. Nesse momento a temperatura ela é de 23 graus, exatamente 10 graus a menos em apenas uma semana. A tendência é que a temperatura ela continue caindo e ela pode chegar até 8 graus agora durante essa semana. E não por coincidência, o outono começa exatamente amanhã aqui nos Estados Unidos, dia 23 de setembro. E para finalizar a primeira parte do nosso vídeo, o que mais importa a partir de agora aqui na terra do Tio Sam e que a gente precisa monitorar são as chuvas que podem atrapalhar a colheita e eventos de neve que podem ocorrer às vezes antecipadamente e prejudicar um pouco da qualidade do grão, visto que a umidade dentro dessas lavouras vai ser muito grande e enquanto tem neve não tem colheita. Neve essa que deve começar a chegar mais ou menos em novembro para quase todo o Corn Belt. Porém, nos últimos anos a gente sempre teve alguns eventos de neve antecipada, chegando a ter neve até no final de outubro em 2019, se eu não estou errado, aqui no Kansas. E obviamente aqui pelo vídeo vocês não podem perceber, mas eu estou do ladinho do estádio aqui de futebol americano da Kansas State University, que esse ano tá só ganhando. Por enquanto 3 partidas, 3 vitórias. Pena que eu não posso falar o mesmo para os meus amigos de Nebraska, mas a vida é assim, né? Tenho certeza que eles vão se cobrar no próximo vídeo. Bom, Alexandre, já que tu é o cara de Nebraska aí, como é que tá a situação em Nebraska e nas Dakotas? Só que falta me dizer que agora vai chover na época da colheita. Buenas Carlos, amigos e amigas do Connection. Aqui na região centro-norte nós tivemos uma semana aí que teve algumas chuvas aqui e ali, né? Principalmente nas Dakotas. Aqui em Nebraska apenas 15 milímetros de chuva aí, bem distribuídos pelo estado. Na verdade o produtor aqui em Nebraska ele nem quer mais saber de chuva, né? Já que as culturas estão aí para ser colhidas ou muito próximo de entrar com as máquinas no campo novamente. Como eu disse, na Dakota do Sul e do Norte um pouquinho mais de chuva, né? Chuvas que chegaram a de 25 a 30 milímetros, concentradas no leste dos dois estados. São áreas que têm mais o plantio de soja e de milho. Então essas chuvas elas podem ter beneficiado alguma lavoura que está um pouquinho mais atrasada, né? Que ainda está enchendo o grão, mas certamente já é bem tarde, né? Para salvar qualquer tipo de área. Com relação à semana que vem, nós temos previsão de 0 chuvas, né? Olhando o mapa, a gente não vê nenhuma nuvem, pelo menos para os próximos 7 dias, aqui em toda a região centro-norte, né? E isso deve ajudar muito, né? Os produtores que estão preparados aí para colher, né? Já estão com a máquina saindo já do galpão. E somado a essa condição de pouca chuva, né? O ar mais seco, vai ter o frio, né? Que já chegou, por sinal, né? Aqui de manhã em Nebraska, na parte oeste onde eu estou, já temos manhãs com 5, 6 graus Celsius e se pegarmos aí temperaturas da Dakota do Sul e do Norte, né, um pouco mais frio, né, chegando até 4 ou até 3 graus Celsius de manhã, mas à tarde as temperaturas voltam a ficar agradáveis, entre 25 e até
30 graus, favorecendo então para diminuir a umidade das culturas no campo. Com relação às culturas, né, começando pelo milho, a formação do dente praticamente terminada, né, todos os campos já praticamente atingindo esse estágio aqui na região centro-norte. A maturação vem avançando rapidamente, né? Temos aí Nebraska e Dakota do Norte com 43%, a Dakota do Sul um pouquinho à frente, com 50% da área já atingindo a maturação fisiológica. Para milho colhido, Nebraska um pouquinho à frente que os outros dois estados, 7% da área colhida, e as Dakotas entre 13% e 4% apenas. Com relação às condições do milho na lavoura, Nebraska com 68% da área entre bom e excelente e apenas 13% é ruim ou muito ruim. Teve uma leve melhora aí nos índices aqui em Nebraska. Com relação à Dakota do Sul, a maior parte da área está entre razoável, né, 33%, e ruim ou muito ruim com 43%. Uma área mais estável, né, uma condição mais estável na Dakota do Sul, situação que é semelhante na Dakota do Norte, né, estabilizado com relação às últimas semanas, sendo 43% da área de milho na Dakota do Norte é ruim ou muito ruim, 41% é razoável. Já para a soja, nós temos um cenário de queda de folhas, como essa lavoura que está aqui atrás, né? Na maioria da região centro-norte, números que podem ir de 71% a 80% das áreas já nesse estágio de queda de folhas, que pode ser R7 ou até mesmo já uma situação de R8, ou seja, a maturação fisiológica para a soja. Já a soja colhida também avançando. Uma curiosidade é que a Dakota do Norte está bem à frente dos outros dois estados, 11% da área já colhida na Dakota do Norte, e eu volto a falar que essa condição ela se justifica pela questão de uso de variedades de ciclo mais precoce, né? Lembrem que a Dakota do Norte está mais ao norte, ou seja, a janela de crescimento é menor, então essas culturas elas atingem a maturação um pouco mais cedo, e também, óbvio, a questão do ar mais seco ou da falta de chuvas na Dakota do Norte ajuda a que essas culturas apressem, vamos dizer assim, no campo. Com relação às condições da soja no campo, Nebraska com as melhores lavouras da região centro-norte, 71% da área aqui em Nebraska é bom ou excelente. Na Dakota do Sul divide-se entre razoável, né, com 39%, e ruim ou muito ruim, 40%. É estável na Dakota do Sul. Já na Dakota do Norte tivemos uma leve piora para as condições de soja. 44% é ruim ou muito ruim e 40% é razoável. Tanto para a soja quanto para o milho, a colheita, né, como eu disse, ela deve avançar muito nessa semana, pois as condições meteorológicas elas são muito boas, né, para quem quer colher, quem está com a máquina aí pronta para colher, já que durante a parte da tarde deve ter predomínio de sol e ar mais seco. Fernanda, conta como que está aí na região dos Grandes Lagos, o pessoal já começou a colher, já temos alguns dados? Vai daí! Olá, Alexandre e todos os amigos e amigas conectados ao AgroConnection. Bom, foi dada a largada da colheita de soja e milho aqui na região dos Grandes Lagos e nós estamos com os números para te manter atualizado. Vamos começar pelo clima aqui nessa última semana. Bom, lá em Minnesota tivemos chuvas generalizadas por todo o estado, com máximas de até 60 milímetros de chuva sendo acumuladas nesses últimos 7 dias. Já em Wisconsin também tivemos chuvas por todos os estados, mas os maiores volumes caíram na região norte do estado, entre 20 a 30 milímetros. E por fim, em Michigan, as chuvas elas foram mais escassas, com menos de 10 milímetros de chuva sendo acumulados. E para a previsão para os próximos 7 dias, temos que Minnesota teremos algumas pancadas de chuvas previstas por todo o estado, mas tudo menos de 5 milímetros. Já em Wisconsin, temos previsões de chuvas de até 30 milímetros. E em Michigan, temos mais chuvas por todo o estado, em torno aí de 40 até 100 milímetros de chuva. Bom, e você deve estar se perguntando como que está o andamento aí da colheita, já começou? Bom, a colheita do milho já começou nos estados onde o plantio foi realizado mais cedo ou onde os produtores estão usando híbridos de maturidade precoce. Então, com relação à porcentagem de milho colhido, temos que 6% em Minnesota já foi colhido, 1% em Wisconsin e 2% em Michigan. Já com relação à formação de dente,
Temos aí em ordem decrescente 94% em Minnesota, 90% em Wisconsin e 80% em Michigan. Já para maturidade fisiológica, temos 59% em Minnesota, 44% em Michigan e 36% em Wisconsin. E já com relação às condições das lavouras de milho, os números são bem parecidos com a semana passada, que reportamos aí para Minnesota 38% se somarmos as condições boas ou excelentes, 36% em condições razoáveis e em torno aí de 26% em condições ruins ou muito ruins. Já para Michigan e Wisconsin, temos que as maiores porcentagens estão em condições boas ou excelentes, aí mais de 70%, e em torno de 20% em condições razoáveis e menos de 10% em condições ruins ou muito ruins. E a colheita de soja também já começou aqui na região dos Grandes Lagos, principalmente nos lugares também onde os produtores fizeram um plantio mais cedo ou usaram variedades de maturidade precoce. Bom, em termos de soja colhida, temos aí 16% em Minnesota, 2% em Wisconsin e 5% em Michigan. Já para senescência e quedas de folhas, temos 74% em Minnesota, 76% em Michigan e 52% em Wisconsin. Um grande salto aí com relação à semana passada. E para as condições das lavouras de soja, os números também são bem parecidos com a semana passada, onde temos que Minnesota tem 35% em condições boas ou excelentes, 40% em condições razoáveis e 25% em condições ruins ou muito ruins. E para Michigan e Wisconsin, a maior parte aí está em condições boas ou excelentes e menos de 20% em condições razoáveis. Bom, a colheita já foi dada a largada aqui na região dos Grandes Lagos e na próxima semana teremos mais números para te manter atualizados. Lucas, agora é com você. Conta pra gente como estão os números aí na região de onde você reporta. Olá, Fernando. Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Nessa última semana, aqui na região leste do Corn Belt, tivemos uma precipitação na faixa de 12 a 64 milímetros em maior parte de Illinois e boa parte de Indiana, e precipitações menores ou talvez até ausente e mais ao nordeste de Indiana e boa parte de Ohio. A maior parte dessa chuva, especialmente aqui em Illinois, foi concentrada de domingo à noite até na terça-feira à tarde. Nesse momento que eu estou gravando, ainda está chovendo lá fora. Com relação às temperaturas, está ficando cada vez mais amena. Para a próxima semana, a previsão das mínimas é para baixar aí na faixa de 8 a 14 graus e as máximas devem ficar na faixa de 19 a 28 graus. A previsão para os próximos 7 dias não é de muita chuva para Illinois, não deve chover, mas boa parte, especialmente ao norte de Indiana e Ohio, deve ter uma precipitação forte, podendo chegar aí até próximo dos 100 milímetros. Com relação ao desenvolvimento das lavouras nessa região, o milho em Illinois ele é considerado bom ou excelente em 74% da área, razoável em 22% e 4% ruim ou muito ruim. Em Indiana, 69% da área de milho é considerado bom ou excelente, 24% razoável e 7% ruim ou muito ruim. E Ohio, 74% é considerado bom ou excelente, 21% razoável e 5% ruim ou muito ruim. O milho já atingiu o estágio de formação de dente em quase toda a área, variando de 91% em Ohio até 96% em Illinois. Já atingiu a maturação em 72% da área em Illinois, 55% em Indiana e 49% em Ohio. E a área colhida atingiu 11% do total em Illinois, 9% em Indiana e 3% em Ohio. Já para a soja, a condição das lavouras é muito parecida, é boa nessa região. Em Illinois, 75% da área é boa, excelente, 21% razoável e apenas 4% ruim ou muito ruim. Indiana, 66% bom, excelente, 26% razoável e 8% ruim ou muito ruim. E Ohio, 67% bom, excelente, 26% razoável e 7% ruim ou muito ruim. Com relação ao estágio de desenvolvimento, a soja atingiu a senescência em 54% da área em Illinois, 64% em Indiana e 59% em Ohio. E agora a novidade, área colhida de soja na região, 1% em Illinois, 8% em Indiana e 2% em Ohio. Carlos, agora é com você. Conta para nós como está a condição das lavouras e o clima aí na sua região. Bom, voltando aqui agora para falar dos estados do Kansas, Missouri
Missouri e Iowa, que são os estados que eu sempre trago as atualizações para vocês. Em relação ao milho, formando o dente, no Kansas temos 93%, Missouri 96% e em Iowa 93%. Todos valores muito próximos aí a 100%. Em relação ao milho que já atingiu a maturação, no Kansas nós temos 62%, no Missouri 73% e Iowa 50%. 20% do milho já foi colhido no Kansas, 17% no Missouri e apenas 4% em Iowa. E uma coisa interessante é que a Iowa sempre esteve liderando aí as porcentagens em relação aos estágios vegetativos. Porém aqui no Kansas, e eu falo isso com propriedade porque estava aqui, teve um veranico agora nos últimos meses, fazendo com que se acelerasse um pouco a maturação e aqui no Kansas se começasse a colher um pouco antes em relação a outros estados. Em relação à condição do milho das lavouras, no Kansas temos 56% em estágio bom ou excelente, e isso é porque esse veranico ele acabou pegando aí muitas lavouras no estágio de enchimento de grão. O Missouri 66%, liderando aqui nesses estados, e Iowa 58%. E vejam, o Kansas não aparece no monitor de seca e Iowa aparece sempre com frequência, porém a condição do milho nas lavouras em Iowa é melhor do que no Kansas, e isso é verdade para vários outros estados. Mesmo Iowa aparecendo sempre no monitor de seca, as lavouras por lá não estão mesmo de todo mal. Em relação à soja, no Kansas temos 36% já em senescência, já perdendo as folhas, no Missouri 26% e Iowa 53%. No Kansas não tivemos ainda nenhuma soja colhida, pelo menos isso é o que reporta o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. No Missouri apenas 1% e Iowa 4%, então tudo começou muito recentemente. Em relação à condição dessas lavouras, no Kansas 61% está em estado bom ou excelente, no Missouri 62% e Iowa 61%. E agora, lembra quando eu falei que eu ia deixar a Iowa fora da área de seca? Pois exatamente por esse motivo. Mesmo com as secas, a Iowa vai produzir tanto quanto até mais que muitos outros estados onde a seca não foi reportada. Então por isso que é importantíssimo ficarmos de olho em Iowa para saber as reais produtividades de lá. É assim que quando começarem as colheitas com mais ênfase. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio semanal do AgroConnection, nossa atualização para você sobre tudo o que acontece aqui nos Estados Unidos em termos de safra, tanto de soja como de milho. E se você gosta, obviamente, dos nossos vídeos e quer nos motivar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as informações e também nos procurar aí nas redes sociais através do @AgroConnection. A gente está tentando movimentar cada vez mais a nossa rede social para que você receba sempre em primeira mão informações atualizadas aqui dos Estados Unidos. Lá nós temos postagens diárias com informações da safra americana e também muito mais, um monte de curiosidades para você. Você também pode nos acompanhar através do nosso site www.agroconnection.net e a gente fica por aqui. Então, stay tuned!